Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. O livro de Samuel registra a transição do governo teocrático para o monocrático. O povo rejeita Deus e pede um rei. Vemos também Deus voltar a manifestar-se, porque pouco depois do nascimento de Samuel é afirmado pelo autor que as manifestações de Deus eram raras. Esse silêncio de Deus provavelmente se dá por conta do pecado, pois até os sacerdotes se corromperam. Eli, por não repreender seus filhos, e os filhos dele, porque tratavam o culto a Deus com desprezo. Mas, antes dessa transição, ouvimos falar de um homem chamado Eucana. Eucana de Ramataim Zofim, ou, como a NVI traduziu, de Ramataim, Zufita. Pois quando a genealogia era declarada, além do registro da tribo a qual pertence alguém, o seu clã também era mencionado. Podemos tomar como exemplo os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1. Deles temos os clãs Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Portanto, Eucana era descendente da tribo de Efraim, e o clã a qual pertencia era considerado também, ou seja, Zufita. Esse homem tinha duas mulheres, Ana e Penina. A lei dada por intermédio de Moisés regulamentava algumas práticas como a poligamia, o concubinato e até o divórcio. Não como a vontade de Deus, mas para regularizar algumas práticas provenientes da dureza de coração do homem, até que o tempo da reforma chegasse e em Cristo pudéssemos, com o coração de carne, nos submeter à vontade de Deus. Por exemplo, é declarado sobre o homem que dá uma serva sua a seu filho como esposa. Mas, se a casar com seu filho, trata-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Êxodo capítulo 21, do verso 9 ao verso 11. Também é mencionado outra situação onde um homem era casado com duas mulheres, sobre o caso de o primogênito não ser filho da mulher a quem o marido amava mais. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos,
e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Deuteronômio capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. A esposa chamada Penina, por ter dado filhos a Eucana, ano após ano humilhava Ana, zombando dela por não fazer algo que não dependia dela, pois Deus não dera a ela a capacidade de gerar filhos. Diante de tão triste situação, ela poderia ir até o marido e dizer como Raquel o fizera com Jacó. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Gênesis capítulo 30, verso 1. Mas Ana decidiu recorrer ao único que poderia solucionar seus problemas, isto é, Deus. Transformou o sofrimento, a amargura de alma, em oração, de modo que chorou abundantemente. O texto bíblico registra, depois do choro, que ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A resposta de oração seria entregue para o serviço do Senhor para sempre. Enquanto usamos a resposta de orações atendidas, família, emprego, curso e tantos outros benefícios que recebemos de Deus, como uma justificativa para nossa negligência no servir, Ana prometeu dedicar a bênção a Deus para sempre. Como seria maravilhoso se o que do Senhor recebêssemos se tornasse instrumentos de culto a Ele. Não sei se já pararam para refletir sobre, mas a lei dada por intermédio de Moisés dava a Eucana autoridade para anular o voto que Ana fizera com Deus. É declarado no livro de Números. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto, o obrigasse por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser, e não o proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Número capítulo 30, do verso 10 ao verso 13. Eucana, que por sua contínua ida a Siló para oferecer os respectivos sacrifícios, e também por ter perguntado: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Parecia ser um marido temente a Deus e que amava sua esposa. Ao invés de intervir, ele confia nela e diz, depois que Samuel já havia nascido, em relação ao voto que fizera. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. 1 Samuel capítulo 1, verso 22 e 23. Obter o favor do Senhor nem sempre é fácil. A perseguição que Ana sofria estava dentro de seu lar. Foram anos sofrendo. O texto bíblico afirma que a sua rival a provocava
excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. Há muitas pessoas oferecendo a fórmula para a oração respondida. Campanhas que colocam Deus contra a parede. No 21º dia, Deus vai me dar o que pedir. Na 7ª semana, a vitória virá. Encontramos nas Escrituras pessoas fazendo de Deus o socorro bem presente na hora da angústia. Ana decidiu derramar a alma em oração e chorou, e fez voto e ficou sem proferir palavras, mas, quando ele julga pela aparência, obtemos algo importante sobre a oração na resposta de Ana. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 1 Samuel capítulo 1, verso 15 e 16. Como Deus será nosso socorro bem presente na hora da angústia, se não vivemos o que está registrado na Epístola aos Filipenses? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Fazemos orações decoradas, como os muçulmanos e católicos, e a angústia de alma confiamos que o Netflix, as redes sociais e tantas outras distrações, que só vão fazer os problemas serem esquecidos por um momento, resolverão. Como o salmista exorta: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo, capítulo 55, verso 22. Tendo por volta de 70 anos, George Miller recebe a visita de um homem que havia muito tempo queria conhecê-lo. O homem se surpreende ao vê-lo. Julgava que encontraria um homem velho e acabado. Ele pergunta ao Sr. Miller: como pode manter-se jovem, tendo sobre si um fardo tão grande? Miller respondeu: querido amigo, há muitos anos aprendi a confiar ao Senhor em oração todos os meus fardos. Não há um sequer que eu me atreva a carregar. Hoje me sinto tão jovem e disposto para servir, como no início de minha caminhada com o Senhor. E o apóstolo Paulo afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Podemos continuar carregando os fardos e tendo uma vida marcada pela tristeza e pelo desânimo, ou confiar todos eles a Deus em oração, mesmo que seja preciso derramar a alma como Ana. Mas, caso escolhermos a segunda opção, colheremos o que ela colheu. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel capítulo 1, verso 18. Ou seja, após deixarmos todos os cuidados às mãos do Senhor, do Deus fiel, desfrutamos do seu socorro, do seu consolo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7.